Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Deixa eu começar com uma notícia positiva que vai alegrar moradores de algumas regiões de São Paulo e quem transita por duas estradas importantes do estado de São Paulo. Olha aqui, dá para mostrar, Fernando? Pedágio de trechos da Raposo Tavares e da Castelo Branco fica mais barato. Não, você não está sonhando. É isso mesmo. A partir deste domingo, que foi ontem, então hoje é o primeiro dia útil em que está em vigor essa nova prática, os pedágios de trechos das rodovias Raposo Tavares e da Castelo Branco ficaram mais baratos. Diminuição do valor ocorre devido ao fim da tarifa quilométrica do sistema. O cálculo usava um valor fixo por quilômetro que era multiplicado pelo trecho de cobertura da praça do pedágio. A conta era aplicada pela CCR Via Oeste, antiga concessionária responsável pelos trechos. Com a mudança, os pedágios tiveram uma redução de até 35%, de até 35%. No caso do lote Sorocabana, a diminuição foi de 23,8% e 25,4%. Então, são variações em determinados trechos. O contato com as novas empresas responsáveis pelos trechos, o contrato prevê, aqui está o contato, prevê um desconto de 5% para cabines automáticas, outros 20% para quem aderir ao DUF, desconto para usuário frequente. Os novos valores foram autorizados pela Artesp e tal. Quer dizer, cada pedágio vai ter um custo diferente, mas vai haver uma queda muito grande em pedágios aqui da Grande São Paulo, Osasco e na Raposo Tavares. Na Raposo Tavares, Itapevi, etc., e uma redução que vai a 30%, alguma coisa desse tipo. Então, é interessante e é uma boa notícia que a gente não tem de redução há muito tempo, porque ovo e café, meus filhos, ovo e café está pela linha da morte. Ovo e café. Você já imaginou se alguém há 20 anos dissesse que íamos ter um problema de ovo? Ontem tinha uma reportagem num jornal de um sujeito que tem um restaurante, um senhor que tem um restaurante especializado em fritadas, ovos, etc., preço fixo, rodízio de ovos. Você pode comer ovo à vontade. Ele está com um problema lá de prejuízo, usava ovo caipira, agora reduziu a qualidade do ovo. Eu nem sei se ovo caipira é melhor ou não é. Ovo caipira, me disseram que é uma lenda essa história, que ovo é igualzinho, mas quem me disse isso foi um granjeiro, então é suspeito. Tem uma notícia que o pessoal que acompanha noticiário internacional e que não gosta da direita francesa vai gostar. A Madame Le Pen, né, Marine Le Pen, foi condenada hoje a 4 anos de prisão, 2 deles efetiva com pulseira eletrônica, tá? Deixa eu ver aqui, com pulseira eletrônica, desvio de fundos. Culpada de desvio de fundos europeus, Le Pen fica impedida
de se candidatar às eleições presidenciais. E aí vem a notícia de fonte francesa. A líder da extrema-direita e 8 eurodeputados foram considerados culpados de desvio de fundos europeus. Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão e a 5 de inelegibilidade, ficando dessa forma impedida de se candidatar às presidenciais na França. Marine Le Pen foi esta segunda-feira considerada culpada do crime de desvio de fundos públicos. E aí tem todo o noticiário de fontes francesas e portuguesas com os detalhes dessa questão. Mas isso pode mudar o panorama das eleições francesas. Ela é uma política em ascensão popular, né? Ela é uma política em ascensão popular, tem características da extrema-direita, ela de alguma maneira oculta, mas, por exemplo, é considerada antissemita. Ela é filha também de um líder de extrema-direita, Le Pen, e que talvez fosse mais radical que ela. Ela tem abrandado o seu radicalismo para ser mais palatável ao eleitorado francês, e tem conseguido. Olha, contando 61 anos do movimento militar de 1964, que acabou transformando o país numa ditadura. Considerações históricas são polêmicas, as pessoas têm diversas visões diferentes. Acabou se transformando numa ditadura, sem dúvida nenhuma, fez prisões ilegais, torturou, e tem um amigo meu que eu estou tentando encontrar aqui, que pediu uma avaliação para inteligência artificial, né? Ele quis testar a inteligência artificial sobre essa questão de 64. Aí ele perguntou se 64 foi um golpe ou uma revolução. É interessante como a resposta, eu estou procurando aqui, como a resposta foi equilibrada. Muita gente não vai concordar, muita gente vai concordar, mas procurou ser equilibrada da inteligência artificial. Aí está a resposta, né? Ele perguntou, foi um golpe ou foi uma revolução? Aí vem a resposta. Tecnicamente falando, foi um golpe de Estado. Por quê? Porque em 31 de março de 64, militares derrubaram o presidente democraticamente eleito, João Goulart, o Jango, sem qualquer processo constitucional, usando a força militar, e instauraram uma ditadura militar que durou até 1985. Mesmo que houvesse apoio popular em certos setores da sociedade, especialmente classe média, empresários e a igreja, o que aconteceu foi a quebra da ordem democrática. E aí continua. Mas por que alguns chamam de revolução? O próprio regime militar quis legitimar sua tomada de poder com esse termo. Eles alegavam que era uma revolução democrática para combater o comunismo, o caos político e a corrupção. Assim nasceu o nome de Revolução de 1964,
muito usado na época por militares, pela mídia conservadora e pelo governo dos Estados Unidos, que apoiou o golpe nos bastidores. E por que muitos insistem em chamar de golpe? Porque Jango não cometeu crime algum, havia um plano legítimo de reformas de base, agrária, educacional, etc. Não houve participação do Congresso para removê-lo legalmente. Depois do golpe, não houve eleições diretas por 21 anos, censura, tortura, tortura e perseguição política. Ou seja, foi uma ruptura autoritária e não um processo revolucionário no sentido tradicional, popular, com participação ampla, mudança radical da estrutura do poder em favor do povo. Então, qual o termo certo? Historicamente, a maioria dos historiadores, juristas e instituições como a OAB e a CNV consideram 64 um golpe de Estado seguido da ditadura militar. Sim, o golpe de 64 teve amplo apoio da sociedade civil. Isso é absolutamente verdadeiro. Setores conservadores da classe média, empresários, parte da Igreja Católica, grandes veículos de imprensa, como o Globo, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo, apoiaram abertamente o movimento. E eu coloco o Estadão também. Havia medo real de que o Brasil estivesse à beira de uma guinada à esquerda, com o governo Jango falando em reformas de base, nacionalizações e alianças com sindicatos, além do contexto da Guerra Fria e da Revolução Cubana, que assustava a elite brasileira. Mas é importante separar: o apoio popular não transforma um golpe em revolução. O que define um golpe ou uma revolução não é só o apoio social, mas a forma e objetivos da tomada de poder. Golpe é uma ruptura institucional feita por um grupo, militares ou civis, sem seguir os mecanismos legais previstos na Constituição, geralmente para impedir ou remover um governo. Revolução geralmente envolve mudança profunda na estrutura do poder, ruptura social mais ampla e é movida por mobilizações populares, como a Revolução Francesa, Russa, etc. No caso de 64, houve ruptura constitucional, Jango não foi deposto legalmente, os militares tomaram o poder, fecharam o Congresso, e instauraram um regime autoritário por mais de 20 anos. Então foi uma forma de golpe. O termo revolução foi mais uma tentativa de dar legitimidade moral e histórica ao que aconteceu, com base no medo do comunismo e na ideia de salvar o país. E aí ele fala sobre as guerrilhas, etc., dá uma definição de guerrilhas e tal. Sobre as guerrilhas é bom lembrar que hoje os ex-guerrilheiros, muitos deles vítimas de tortura, vítimas de prisões ilegais, etc., etc., não perseguiam a volta à democracia. Eles queriam a instauração de um regime comunista no Brasil. São vários grupos guerrilheiros, cada um deles procurando um tipo novo, um tipo diferente de comunismo. Então, um era ligado à Rússia, aliás, a Rússia, que era o PCB, não quis participar dessa tal luta revolucionária, né? O PCdoB, formou-se aí o PCdoB,
e VAR Palmares, aí uma infinidade de mais de uma dezena de grupos, de tendências, grupos guerrilheiros que tentavam chegar ao poder não para restaurar a democracia tal como conhecemos, mas sim para instaurar uma ditadura comunista, derrubar a ditadura dos militares, mas instaurar a sua ditadura. Discutam o que quiserem, você pode aderir a qualquer uma das teses, faz 61 anos, mas é um exemplo de que a ditadura não resolve as situações que ela pretende resolver. Muita coisa foi feita pelos militares, muita coisa deixou de ser feita e houve um imenso hiato na criação de novas lideranças políticas que se reflete agora nessas lideranças que aí estão todas, sem exceção, que não representam nenhuma força intelectual, nenhuma força de saber, nenhuma tendência política real, e sim forças que governam mediante estratagemas populistas. Eu vou parar aí, porque senão nós vamos longe demais. E aí não escapa ninguém, viu? Nem Bolsonaro, nem Lula. Falando em eleição, o Globo faz uma longa matéria, foi no domingo, ontem. PT articula chapa com Alckmin e Haddad em São Paulo, mas enfrenta resistência. Querem Alckmin para governador e Haddad para senador. Lideranças petistas próximas ao presidente Lula iniciaram uma articulação para convencer o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a disputarem a eleição em São Paulo. Na avaliação desse grupo, não há outro nome, além do atual vice-presidente, que possa fazer frente a Tarcísio de Freitas, possível candidato à reeleição. Caso entre na disputa, Alckmin, na visão de petistas, não seria favorito, mas poderia alcançar um patamar de votação próxima ao de Haddad em 2022, quando o ex-ministro concorreu a governador. O vice-presidente venceu 3 eleições no Estado, em 2002, 2010, 2014, e era vice que assumiu após a morte do então governador Mário Covas. Eu não sei se a visão é essa, o fato é que a mudança de corrente política de Geraldo Alckmin, eu tenho dúvidas que tenha preservado seus antigos votantes. Ele criou, entre os seus antigos admiradores e votantes, muito provavelmente uma decepção. Agora, nunca se sabe o que pode acontecer. Ele é um bom nome. Agora, se ele manteve o seu número de votos, se ele manteve esse patrimônio político, eu tenho sérias dúvidas. Olha aí a manchete do sábado da Folha de São Paulo. Carga tributária do Brasil atinge maior patamar em 15 anos e vai a 32,3% do PIB. Tributação federal é principal responsável pelo crescimento em 2024, diz o Tesouro. Impostos da União equivalem a 21,43% do PIB. Uai, essas reformas tributárias, o Lula, o Haddad não tinham prometido que nós não iríamos subir os impostos, que não haveria uma elevação da carga tributária.
E agora 32,3% do PIB. Olha, do seu salário, dos seus rendimentos, mais de 5 meses são dados para os governos federal, estaduais e municipais a título de impostos. E você está satisfeito com a resposta ou você está feliz com como os senhores deputados, senadores e o presidente Lula, o seu prefeito, o seu governador estão usando essas verbas? Você está satisfeito? E as verbas empregadas pelos senhores deputados das regiões de influência eleitoral que eles têm? Hein? Que tal? É seu dinheiro, é meu dinheiro. 32% do PIB é uma das cargas mais altas do mundo, uma das cargas mais altas do mundo em cima das costas do brasileiro. E é dinheiro que é retirado de compras, de movimentação da economia, de investimentos, de realização de sonhos, de estradas, etc, etc, etc. Então, isso aqui é uma advertência. Eu vou ler de novo. Carga tributária do Brasil atinge maior patamar em 15 anos e vai a 32,3% do PIB. E depois vem uma matéria importante. O país cria 431.900 vagas formais em fevereiro, recorde desde 2020. O mercado de trabalho formal, quer dizer, com carteira assinada, abriu 431.900 vagas em fevereiro, recorde da série histórica iniciada em 2020, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Os serviços se destacam com 254 mil vagas, seguidas por indústria, comércio, construção e agro. Tem uma coisa para dizer, isso aqui é carteira assinada. Se você soma carteira assinada e serviços não oficialmente consignados, não carteira assinada, nós estamos em déficit, tem um desemprego grande. Isso apareceu logo depois, até com dados oficiais. Desculpe. Então nós temos esse problema. Parece que a gente tem que festejar, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Os empregos não estão lá, essa maravilha, né? Quem prefere não ter carteira assinada, se você somar tudo, estamos em fase de desemprego. Daqui a pouco, se aparecer, eu dou um número para você, mas tem um número por aí. Moraes autoriza, isso foi no sábado, a autorização da prisão domiciliar para a pichadora golpista do 8 de 1. Não resistiram à pressão, né? Também não dava, né? A dona Débora tem uma piada desrespeitosa aí sobre por que o Moraes resolveu prender essa cabeleireira e resistiu tanto à prisão domiciliar dela, porque ela é cabeleireira. Meu Deus do céu, eu lembro de Nelson Rodrigues que diz que até como é que é? Até minuto de silêncio é vaiado no Brasil, até minuto de silêncio. Opa, caiu aqui um monte de jornais. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Valor, manchete do Valor de hoje. Ocupação no agro cai e renda média cresce com o uso de mais tecnologia. A Folha de São Paulo.
Concessões de rodovias são alvo de 51 projetos de lei no Congresso Nacional. Ainda tem que ser votado e tal. Propostas incluem isenção de pedágio e obrigação de sinal de Wi-Fi. Isso é para as calendas, né? Está aqui e tudo, é uma esperança. 51 projetos ainda estão no Congresso Nacional. Tem uma entrevista da Carla Zambelli no Hoje. Lembra aquela que saiu de revólver atrás, lá numa rua importante de São Paulo, Rua Chique, Oscar Freire, atrás de um lulista, né, de revólver e tal, e o Bolsonaro acha que essa atitude dela, né, da Carla Zambelli, prejudicou, fez com que ele perdesse votos para o Lula na última eleição presidencial. Com maioria do STF formada para condená-la e caçá-la, a deputada diz que esperava apoio do ex-presidente, que acredita ela derrota para Lula em 2022. Não sou eu, como outras pessoas também perderam a amizade dele quando precisaram, afirma Zambelli, e disse arrepender de quando sacou uma arma e perseguiu um homem na rua em São Paulo na véspera do pleito. Olha, doutora Zambelli, eu acho que a senhora dançou. Teve uma demonstração nas esquerdas brasileiras contra a anistia e convocaram mas uma coisa desse tamanho. Foi uma vergonha. Bolsonaro ainda reúne menos gente, mas está ainda como um líder popular que tem apoio menor, evidente, mas ainda pode-se contar que existe uma capacidade de mobilização popular que as esquerdas não têm. Isso é uma constatação técnica. Aí vem escândalo. Hoje, Estadão, cidades têm mais bolsistas do pé de meia do que estudantes. Olha onde nós chegamos. Você imagina, né, que todo mundo se inscreveu, inclusive não estudantes, para ganhar o pé de meia, e que é dinheiro nosso. Aí o Estadão diz assim, há incoerência em dados em 5 estados. MEC diz agir em correções. Você acha que é engano? Não sei, de repente o pessoal erra é tão difícil essa conta, né? Não sei. Trump diz que busca a sério o 3º mandato proibido pela Constituição. Ele não pode ser reeleito, né? Só 2 eleições, mesmo diferentes, como no caso dele, salteadas. No entanto, ele diz o seguinte, eu posso me candidatar a vice, depois o presidente, que seria Vance, renuncia, eu assumo, assim pode. Olha o que esse homem está dizendo, E aí tem uma história do Banco Master que a gente tem que examinar. Não cheira bem, viu? O maior produto do Master consumiria 42% de fundo que protege clientes. Tem toda uma história estranha do Master aqui. Bom, não podemos dar todas as notícias, mas eu acho que o básico nós apresentamos aqui. Dorival é demitido, você já sabe, Palmeiras empatou, Corinthians empatou ontem, o Vasco derrotou o Santos. Quem tomou cafezinho com a gente? Luciano Cesário, Paulo Serígio, Sérgio, Roberto Padilha, Marco Sorocaba, Marcos Alexandre, Kelly Ramalho, Miriam Neves, Sérgio Banzato,
Neri ou Nery Camparim, Feliciano Santos, Laércio Marcos, Paulo Montenegro, Carlos Brasil, Evaldo Félix, Valdir Soares de Teresina, Abel Almeida de Portugal, Fátima Dias de Boa Vista de Aparecida, no Paraná, e Hélio Dingulho de Roma, na Itália. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, tenha uma boa semana e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.